Tchan, 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 tchan. Isso, porque é hora de anunciar a novidade aqui para o nosso ouvinte em áudio e vídeo, hein? Para quem está com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, porque tem um profissional muito importante chegando conosco aqui na nossa equipe, e é por isso que eu queria dar as boas-vindas aqui, ao vivo, ao professor Marco Antônio Villa, a partir de agora conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo, hein, professor? Tudo bom? Poxa vida, muito obrigado, agradeço muito, Thaís. Puxa vida, para mim é um prazer trabalhar na Rádio Bandeirantes. Eu que sou um ouvinte da Bandeirantes desde os anos 60, olha que faz tempo aí, e que sempre acompanhei todo o trabalho da rádio, fico muito satisfeito, é um grande desafio e estou muito animado, com muita disposição para trabalhar com vocês, e para mim é uma honra ter vocês como colegas. Villa, eu queria te dar boas-vindas aqui também, saudar a sua vinda para cá. O Marco Antônio Villa era minha fonte muito tempo antes dele virar o polemista que virou na nossa concorrente aí. Enfim, dizer para você que está seguro aqui, viu, Villa? Porque não tem problema falar as coisas não, tá? Obrigado. Isso que é importante, acho que uma questão que eu sempre aprendi na Bandeirantes e que eu aprendi também na TV Bandeirantes em programas célebres, lembrando toda a história do Canal Livre, tantos grandes momentos, a série de documentos, de música, passando pela rádio. Eu sempre brinco que nós tivemos um filósofo pré-socrático no Brasil, o Heráclito, com fragmentos, que é o Fiore Gilhote. O tempo passa é uma das maiores concepções filosóficas do Brasil, né? E então, puxa, eu sempre aprendi muito com tudo, com a Bandeirantes, com todo o noticiário, com todo o jornalismo combativo, em defesa, né, dos interesses da cidadania e convivendo com a pluralidade, que é essencial, né? Não há democracia, não há liberdade sem pluralidade. Sempre falando com liberdade, evidente, com responsabilidade, e eu acho isso muito importante, acho que toda a minha reflexão parte disso, parte desses pressupostos, e para mim recebi o convite com muita alegria, estou com muita disposição, com muita satisfação de poder trocar ideias, debater o Brasil com vocês, nesse momento que nunca o interesse por política foi tão grande como nos últimos 5 anos na história do Brasil, né? Então acho que isso é uma coisa muito legal. E qualificar sempre o debate, né? Não ficar só infelizmente fica num nível meio fla-flu, quase que em xingamentos. Eu acho que a tarefa nossa, e vocês fazem isso muito bem, e eu agora digo nós, né? Tentando sempre qualificar o debate. Eu acho que isso que é importante. O Brasil vive um momento de muita tensão, um momento de muita dificuldade política, dificuldades econômicas, mas é muito legal esse papel desse jornalismo combativo, crítico, propositivo, sempre propondo, apontando e ouvindo todos os lados, tendo essa visão da pluralidade. Professor Marco Antônio Villa, eu queria também dar as boas-vindas para o senhor aqui. Eu sou da nova geração, né? O Pedro Campos. Nós dois, eu e o Pedro. Não, Fábio... Nós três. Vai ser um prazer tê-lo conosco aqui ao longo da programação da Rádio Bandeirantes. A Thaís depois vai explicar aqui para os ouvintes como é que vai funcionar a sua participação. Mas jornalista e historiador, o senhor está acostumado já muito com o jornalismo, sabe que soldado no quartel quer serviço. Então já estamos aqui, já vou emendar a primeira pergunta para o senhor aqui. Não tem essa de estreia outro dia, não. Eu queria abordar esse momento, né? Como o senhor tem vários livros, várias obras publicadas aí sobre história, e eu já acompanhei algumas delas. O que o senhor está achando desse momento brasileiro, né? O Brasil vai passar para a história, se pudesse fazer um recorte, né, desses últimos 6 meses. Como que o senhor definiria para o nosso ouvinte o que estaria escrito num livro de história se nós tivéssemos que contar o que passamos nesses 6 meses aí últimos aqui no Brasil? Olha, eu acho que teria de retroagir um pouco a 2014. Nesses 5 anos, entre 2014 e 2019, em termos econômicos, é o pior momento da história do Brasil republicano. Quer dizer, é um longo processo que culmina agora em 2019, com baixíssimas taxas de crescimento, em alguns momentos com recessão, ou seja, com crescimento negativo. Basta recordar que o triênio 2014, 2015 e 2016 é o pior da história econômica do Brasil republicano, desde 1889. Foi o pior triênio. Teve um crescimento de 2017 e 2018 de 1,1% positivo, o que deve ser louvado. Agora, esse ano a situação é muito difícil, primeiro no campo econômico. Aquela estimativa que tinha-se em dezembro do ano passado,
passado, de um crescimento em torno de positivo de 2, 2,1, 2,2, já foi abandonado, estima-se no máximo 0,8, alguns falam 0,5, portanto estamos numa situação muito difícil. Lembrar que o primeiro trimestre foi um período de crescimento negativo de menos 0,2, esse trimestre que acabou agora, não sei, se tiver negativo também configura tecnicamente 2 semestres uma recessão, mas não deve ter sido, provavelmente deve estar muito próximo a 0 ou 0,1 positivo. Portanto, é uma situação econômica dificílima, mas no momento que o mundo cresce, aí que é o problema. A questão central desses últimos anos não é o mundo cresce 3,1, 3,5%. O problema é o Brasil, porque nós tivemos outras crises que vieram de fora para dentro, por exemplo, a crise de 1929, e nós fomos duramente atingidos. Essa não que nós estamos vivendo, é uma crise criada aqui dentro do Brasil. Claro que o produto está lá atrás, foram os 13 anos e 5 meses do PT. O PT deixou uma herança maldita, muito complicada, que não é fácil de ser resolvida economicamente. A gente tem de louvar o ministro Henrique Meirelles, que conseguiu ter 2 anos de crescimento positivo em 2017 e 2018, pegando uma situação em 2016 terrível, né? Porém, agora a situação é complicada. E juntas com uma crise política difícil, né? A eleição de outubro do ano passado reconfigurou a estrutura política no Brasil, o próprio Congresso Nacional, a grande renovação no Senado, a renovação na Câmara dos Deputados, isso também ocorreu em outros lugares, né? E nas Assembleias Legislativas. Em suma, a situação é muito difícil e o governo tem dificuldades de construir uma base sólida de apoio no Congresso. Não tem base. Hoje o governo tem 100, 110 votos, se muito. Então, o primeiro grande desafio, para não me estender, desculpe a extensão da resposta, é a questão da reforma da Previdência. O relatório foi aprovado, o relatório é bom, muito melhor do que a proposta do Ministério da Economia, melhorou em muito, eliminou propostas absurdas, como, por exemplo, o fim da aposentadoria rural, do benefício de prestação continuada, a questão do abono do PIS. O relatório é muito bom, a condução do deputado Marcelo Ramos e do relator Samuel Moreira fez um excelente relatório, chegou a uma boa proposta dentro do que é possível conciliar interesses muito divergentes. E agora vamos ver, a partir da semana que vem, como é que o plenário vai receber e a discussão no plenário. Eu acho que aí é o primeiro grande desafio do governo. Agora, o governo precisa ser mais ousado. Falou só da reforma da Previdência e não teve uma visão macro. O que eu aguardo até hoje, e há 6 meses eu estou aguardando, é uma proposta macro da economia, um projeto para o Brasil. Agora, para ser rigoroso, não é só o governo que não tem um projeto para o Brasil, a oposição, ou no plural, as oposições também não têm um projeto para o Brasil. Então, nós estamos vivendo um momento de muita expectativa da sociedade civil, mas não encontra nessa elite política, mesmo que foi modificada em outubro, uma visão de mundo moderna, né? Então, nós estamos um pouco perdidos. E isso é ruim, porque a economia não anda, né? Basta ver o relatório da consultoria do professor Afonso Celso Pastore. Quando eu li o relatório, fiquei realmente muito, muito preocupado, porque a estimativa que ele apresenta, o nosso crescimento demográfico da população é muito baixo. Hoje o Brasil cresce 0,8. Quando eu estava no ginásio, faz tempo isso, muito tempo, quando o Santos foi bicampeão mundial, portanto um longo período, faz bastante tempo, o Brasil crescia demograficamente 3,2 a população, agora cresce 0,8, quer dizer, cresce muito pouco, né? Porém, antes nós tínhamos uma pirâmide etária com uma base muito grande, hoje cada vez a base é menor, mesmo o que de certa forma é bom. A questão que se coloca hoje é o baixíssimo crescimento econômico, e o professor Pastore estima, se nós continuarmos com um crescimento econômico tão baixo, tão próximo a 0, a tendência é que a renda per capita só vai dobrar em 233 anos. É uma loucura, mais de 2 séculos para dobrar a renda per capita. Então esse é o desafio que o país tem, precisa crescer. Né? Nós temos milhões de desempregados, que é muito mais do que tem na estatística, né? Nós temos cerca de 1/4 da população desempregada, tem a geração nem estuda, nem trabalha, temos as tensões sociais, os problemas urbanos nas grandes regiões metropolitanas, problemas na infraestrutura, em suma, problema não falta. Por isso que precisamos agora de bom
do Brasil, que estude o Brasil. Precisamos de gente que estuda, que pega projetos, lê, que tem entusiasmo pelo nosso país. Porque condições para sair da crise nós temos. Sociedade civil organizada, está se organizando. Gente capaz nós temos. Falta fazer a política andar. E onde é que nós vamos encontrar essa gente? Porque parece que o governo está interessado mesmo na pauta dos costumes, né? Por essa ele se esforça muito. Aí é que mora o problema. Eu acho que toda essa discussão de costumes é absolutamente irrelevante, secundária, num país que vive a crise que nós vivemos. E insisto, não é uma crise mundial. O mundo deve crescer cerca de 3% esse ano. O problema somos nós aqui. E eu acho que o ministro Paulo Guedes foi até o momento muito pouco ousado. Ele centrou fogo na reforma da Previdência, evidentemente que eu sei que ela é importante, mas ela por si só não vai fazer o Brasil decolar e nem vai atrair capitais que no mundo inteiro querem vir para o Brasil, o que não é rigorosamente verdadeiro. É bom lembrar, e eu tenho falado muito isso há meses, quase há mais de 2 anos, que o eixo econômico do mundo mudou. Durante 5 séculos, a economia mundial foi em torno do Oceano Atlântico. Há 3 décadas, a economia mundial se transferiu para o Oceano Pacífico. É lá que é o dinamismo da economia mundial. Então, achar que o mundo inteiro quer investir no Brasil, queria em outros momentos da história. Hoje, o investimento é alto, é verdade, continua entrando capitais, mas não no volume que se imagina. Em suma, o governo tem de ter organicidade, né? Se preocupar com as questões centrais, acabar de se desviar por assuntos secundários, por exemplo, a economia, a educação. A educação é importantíssima, nós precisamos qualificar a força de trabalho, melhorar o índice de produtividade. Agora, o ministro da Educação nós não temos, há uma ausência, o ministério está vazio. Teve uma pessoa que passou por lá, que mal falava o português. Agora tem um que passou por lá, que não é ministro. Nós precisamos de um grande educador, alguém que entenda o Brasil, que conhece o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino profissionalizante, que conheça o Brasil, que tenha viajado pelo país, porque tem ministro que não conhece o Brasil, né? Então, nós precisamos mudar a educação, a questão de infraestrutura que é grave. E o presidente precisa ouvir mais seus assessores, né? Eu acho que agora ele tem um excelente assessor, que eu conheço, que foi agora, assumiu como ministro, que é o general Ramos. O general Ramos é um general brilhante, tem excelente formação, ficou muito tempo no exterior, foi assessor parlamentar no Congresso Nacional, quer dizer, alguém que sabe dialogar, que tem trânsito, que conhece o mundo, que estudou, que sabe o que está ocorrendo nesse mundo globalizado, e eu espero, rezo por isso, para que o presidente ouça os seus assessores, em especial o general Ramos, e deixe de lado um pouco essa pauta de questão de costumes. O foco central hoje no Brasil é a recuperação econômica, e deve fazê-la buscando unir e não dividir. Esse é outro problema. O presidente precisa aprender a somar, não a subtrair. Quer dizer, tem de ganhar apoio, né? E muitas vezes ele tem algumas falas que não ajudam. Eu acho que ele não faz por mal, né? Mas, por exemplo, ontem, na live, quando ele fez referência ao trabalho infantil, aquilo lá não agrega nada, não produz nada de bom para ele. Então, acho que falta uma boa assessoria ao presidente. Para o nosso ouvinte que está conosco aqui na Rádio Bandeirantes, é o professor Marco Antônio Villa. Você está ouvindo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. O professor vai estrear conosco dia 15, no Primeira Hora, das 7 às 8 da manhã. Estará de todos os dias aqui com o nosso ouvinte, junto com o Pedro Campos. E, professor, tem ouvintes já mandando muitas mensagens aqui, dando boas-vindas para o senhor, comemorando a sua chegada. Tem uma mensagem para a gente ouvir aí, Caio? Bastidores do Poder, parabéns mesmo. Meu nome é Almir, sou taxista de São Paulo. Parabéns a vocês todos aí por trazer o professor Villa. Professor, estava com saudade do senhor, professor. Seja bem-vindo, bom trabalho e que Deus abençoe o senhor nessa nova jornada, tá bom? Fique com Deus todos. E aí eu queria só emendar e perguntar para o senhor o seguinte, professor. Durante o governo Dilma, o senhor apanhou muito, não é? Do PT, dos aliados do governo, foi taxado de várias coisas ali ligadas à direita. E agora o senhor está apanhando do outro lado, não é? Tem gente, pelas críticas que o senhor faz também ao governo Bolsonaro, tem gente que chama o senhor de petralha, dizendo que o senhor virou a casaca. Como é que é apanhar de todos os lados o tempo todo, hein, professor? Outro dia conversando com
um bom jornalista veio aqui em casa, nós ficamos trocando ideias, ele perguntou, mas você é de direita, de centro ou de esquerda? Eu falei, nenhuma delas. Eu sou republicano, né? O bom radicalismo republicano, radical de ir à raiz dos problemas, e defender a república, a coisa pública, a moralidade, a ética. E é difícil, porque como o Brasil é maior do que essa contradição, PT, Bolsonaro. Tem um monte de coisa aqui no meio e muitas visões de mundo. Eu estou aqui no meio, nas diversas visões de mundo tal. E eu sei que é difícil num país, muitas vezes, entre extremistas, e o extremismo é irmão do fanatismo e é inimigo do racionalismo. Esse que é o problema. Todo fanático é irracional. Não consegue ter racionalidade analítica. E sempre divide o mundo entre bom e mal. É uma visão binária. Não, o mundo é muito mais complexo. A minha visão do Brasil, né, muitas vezes eu parto do pressuposto de discussões que nós tínhamos nos anos 30, 40, 50, 60 do século passado, grandes discussões sobre o Brasil. Eu parto daqueles grandes intérpretes, daquelas pessoas que acreditavam no Brasil. Eu acredito no Brasil, agora eu não acredito em fanatismo. Eu não parto de a priori, de parte sobre qualquer coisa, inclusive nos livros que eu escrevi, que vocês fez referência. Eu sempre tenho distância daquele acontecimento histórico, mesmo que esteja ocorrendo agora, e tento fazer uma análise no campo do que eu aprendi na ciência da história, e não tenho a priori nenhum tipo de interpretação. O problema é que hoje parece a União Soviética. Na União Soviética, a historiografia era assim, antes de estudar o objeto, você já tinha resposta sobre o objeto, porque vinha aquele marxismo-leninismo que explicava tudo, da biologia, da linguística, da matemática e da história. Qualquer coisa se resolvia com o marxismo-leninismo. Isso não é ciência, né? Isso é uma verdadeira bobagem, então. Isso é fanatismo político e ideológico, no caso da União Soviética. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo isso. Então, as pessoas falam assim, eu não tenho nem amigo, nem inimigo na política. Eu busco ter uma análise dentro da minha visão de mundo, crítica, mas propositiva, combinando as duas coisas, e acho que o PT fez muito mal ao país. Escrevi um dos meus livros chamado A Década Perdida, 10 anos de PT no poder, e eu criticava o PT numa época que tinha muita gente que elogiava o PT. Os empresários tinham a Bolsa BNDES, né? A parte da classe média tinha a Bolsa Miami, né? E lá o andar de baixo, mas bem de baixo, tinha o Bolsa Família. E um presidente norte-americano chamou Lula de o cara. Naquela época, quando o Lula era o rei da cocada preta, eu estava do lado oposto, mostrando que era uma tragédia para o país o Lula, ia deixar uma herança maldita. Eu não sou pitonisa, não estou no oráculo de Delfos na Grécia Antiga, mas ele acabou deixando uma herança maldita. Depois veio a Dilma. A Dilma é um horror. Eu me lembro que no primeiro mês do governo dela, eu já fiz críticas severíssimas ao governo Dilma e tal. E muitos falavam, você precisa dar tempo, espera um pouco, ela é uma boa gerente, ela se apresentava como uma boa gerente. Boa gerente, ela só teve um empreendimento na vida que ela construiu, uma loja de R$1,99, e faliu a loja. Quer dizer, em Porto Alegre, que gerente, ela não sabia de nada, ela não consegue acertar duas frases. Então, você tinha de enfrentar, debater. E aí muitos começaram a ver que realmente o PT não era aquilo que imaginavam na década anterior. E viram a herança maldita que o PT deixou. Hoje, alguns também confundem e não entendem que o Jair Bolsonaro, e nem o presidente entende, o presidente tem de entender que ele foi eleito não pelos seus méritos, mas porque ele era contra o PT. Essa é a questão central. Mesmo no primeiro turno, muitos que sufragaram o seu nome nem sabiam o que ele pensava, mas sabiam que ele era o candidato mais viável para vencer o PT. E no segundo turno, os milhões que votaram nele, 57 milhões, não sei, não me lembro bem, votaram com medo do projeto criminoso de poder petista voltar ao poder. E esse medo era real, porque o Fernando Haddad ia toda segunda-feira, vocês lembram, pedir conselhos para um presidiário. Isso é inacreditável. Imagina um candidato a presidente vai pedir conselho ao presidiário. E se ele fosse eleito presidente, toda segunda-feira ele sairia de Brasília e iria a Curitiba. Então a população sufragou o Bolsonaro contra o PT. Agora, eu desejo, sinceramente, ao Bolsonaro que ele ouça os assessores, ele não seja tão voluntarista, acabe com as lives, que são uma tragédia, estude bastante os problemas brasileiros, some e não divida. Ele tem mania de perder apoio, busca, por exemplo, acabou de passar o relatório, ele começa a criticar o relatório. Pô, mas acabou de passar, foi uma luta para passar o relatório, ele já está criticando o relatório da Previdência. Então ele precisa de um pouco de tato político, que ele não tem e é natural,
porque ele ficou 28 anos no baixo clero. Ele nunca relatou um projeto em 28 anos. Então, eu entendo, ele não tem esse traquejo. Então, transfira para terceiros essa relação com o Congresso. Eu sugeri o general Ramos, que é alguém que tem traquejo. Faça com o Onyx Lorenzoni, deixe o Onyx fazer a interligação Planalto-Congresso. Respeite os outros poderes. Não critique decisões do Supremo. Isso é muito ruim. E não fala o que ele disse hoje, por exemplo. Quem vai nos julgar é o povo. Não. Quem julga qualquer questão no campo da legalidade é a justiça, não é o povo. Então, quando ele fala que é o povo, ele quebra a estrutura do Estado Democrático no poder, do Estado Democrático de Direito, em que você tem 3 poderes, que são independentes, mas são harmônicos. Então, ele comete alguns erros que eu fico um pouco constrangido. Eu aponto os erros, mas sempre no sentido construtivo. Eu desejo que ele seja um brilhante presidente, porque o Brasil precisa sair dessa draga. Professor Marco Antônio Villa, chegando à Rádio Bandeirantes, seja bem-vindo, professor. Semana que vem a gente vai ralar, montar a nossa grade. E no dia 15, não essa segunda, outra, o sua estreia das 7 às 8 no Primeira Hora. Logo cedinho aqui na Rádio Bandeirantes, seja bem-vindo. Tava com saudade de rádio, hein, professor? Falou bastante. Mas eu adoro falar. Uma delícia, né? Eu adoro falar, gosto muito de falar e vou aproveitar aí, porque tem tão poucos santistas no Brasil, sempre aproveitar minhas passagens para defender o Santos Futebol Clube. Aqui é uma bancada de corintianos e um que não sabe nada de futebol. Uberlândia Esporte Clube. Não sempre... conta, o Fábio não conta. Nós somos sempre minoria, então vamos sempre defender o nosso grande Santos, esperar que, no mínimo, a gente se classifique para a Libertadores, porque campeão não seremos. O que fazer? Não temos dinheiro nem para pagar o salário, estamos devendo para o nosso técnico. Imagina como nós estamos. Professor, seja bem-vindo, hein? Um abração. Muito obrigado. E a gente se reencontra no dia 15 aqui no ar. Valeu, tá bom. Tudo bom para vocês e muito obrigado. Eu estou muito animado, muito satisfeito e agradeço todas as mensagens. Já recebi nessa meia hora inúmeras mensagens aqui, que eu estou com o computador e com outro celular, de apoio e de satisfação pela minha volta, e fico muito satisfeito de voltar pela grande rádio, pela Rádio Bandeirantes.